Glórias a Deus pela sua preciosa vida nessa oração da noite. Eu tenho uma palavra profética, divinas revelações dos altos céus para o teu coração, para a sua preciosa vida. Fique firme até o final desse vídeo, porque eu gostaria de orar por você e com você. Vai ser forte, vai ser uma oração fortíssima e poderosa. Está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tenha certeza, não é em vão todo sacrifício, toda perseverança, toda a vida que você tem colocado na presença do Senhor. Continue firme, orando, crendo, usando a sua fé, se lançando. A Bíblia relata que Daniel orava 3 vezes ao dia, e em uma ocasião ele levantou um clamor durante 21 dias, e quando o anjo veio trazer a resposta, o anjo disse para Daniel: Daniel, tu és muito amado, tu és muito precioso ao olhar do nosso Senhor. A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas houve uma peleja, houve uma batalha. O príncipe do reino das trevas, uma entidade, prendeu Gabriel, porque Gabriel era um anjo da comunicação. Entenda, não existe limite para o agir de Deus. Tem resposta para as suas orações. Ainda que ao olhar humano parece que tarda, mas Deus não falha. A providência vai chegar. A sua oração está subindo como memorial diante do Altíssimo. Ele já enviou a resposta. Está tendo batalha, luta, peleja para você se fortalecer, não desistir, não desanimar, continuar firme e constante em oração, porque Deus vai mandar o anjo da guerra para tirar todo entrave, todo empecilho, todo impedimento, assim como foi para a resposta chegar até Daniel. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus está ministrando. A resposta vai chegar. Não pare, creia, permaneça. A ordem de Deus é para marchar. A ordem de Deus é para anunciar o seu reino. Ele volta sem demora, aleluia. Bendito é o nome de Jesus, não é em vão. Tem galardão, tem resposta. Jesus disse: ide, anunciai, ide, pregai a todo mundo a minha palavra. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É nessa fé que nós estamos aqui. Tem gente que pode até falar: pastor, você estudou durante anos, pastor, você serve a Deus há muitos anos e você fala dessa forma, você fala desse jeito. Enfim, nós usamos aquilo que Deus tem nos dado, e é nessa fé, é nesse espírito que eu te digo: você vai dar a volta por cima, você vai vencer, porque tem muita gente mais capaz, tem muita gente habilitada, tem muita gente que sabe falar muito bem, mas não fala, tem muita gente que tem recurso, que tem dinheiro, mas que não oferta, tem muita gente que tem condição, mas não ajuda ninguém. Entenda que não é por vista, é por fé que nós estamos aqui, porque eu creio em um Deus Todo-Poderoso que me chamou, que me entregou uma missão: abençoar a sua vida, orar por você, interceder por você. E eu estou aqui, quer creiam, quer não creiam, usando a minha fé, clamando a fim de que a vitória dos altos céus venha se manifestar na sua vida. Você crê? A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Faça, ouse sonhar, ouse compartilhar os vídeos, fique até o final, vai tomando posse, se alimente da palavra, compartilha isso, fale do amor de Deus, leve a palavra do Senhor além, porque Deus quer te levar além das suas forças, além dos seus limites, além da sua habilidade, da sua capacidade. Deixa o Espírito Santo de Deus te renovar nessa noite e te dar dons, talentos para você colocar em prática, para você ser um anjo para essa sociedade, para você fazer a diferença em meio à multidão. Você é a coluna, você tem um legado, você tem valor. Deus habita dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, e você vai sair dessa situação. O inimigo quer dizer que você não pode, que você não consegue.
que você é a ovelha perdida da sua casa, não. Só que Deus te chama de príncipe e princesa, mais do que vencedores e vitoriosos em Cristo Jesus, naquele que te chamou. Aquele que te chamou é fiel para cumprir todas as promessas na sua vida. Não foi diferente na vida de Moisés. Moisés deu liberdade para Deus usar ele, e ele experimentou o livramento, ele experimentou o escape, ele experimentou a libertação daquele grandioso povo, sinais, prodígios, intimidade, comunhão com o Altíssimo. Deus falava praticamente face a face com Moisés. Você vai viver um legado, você vai viver experiências transcendentais, sobrenaturais. Estevão pregou com propriedade, com autoridade, com eloquência, com intrepidez, com ousadia, com fervor a palavra do Senhor. Não temeu o homem, não se calou. Sabe o que aconteceu? As janelas dos céus foram abertas e ele viu a glória do Senhor. Oh, aleluia, creia, você vai ter visão. Você vai viver novidade de vida. Deus está te chamando para viver uma extraordinária aventura com Ele. Você crê? Oh, aleluia, você vai sair dessa situação. Creia. Noé obedeceu. Noé seguiu a orientação do Senhor. Teve resposta, livramento, provisão, sustento e recomeço para ele e toda a sua casa. Se você crer, depositar confiança na palavra de Deus, Deus garante, Deus sustenta, Deus traz o alimento, a cura, o refrigério, a paz que você tanto tem buscado. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui nessa palavra, glórias a Deus. Agora você precisa ter visão, você precisa ter discernimento de como você age, com quem você age, quem você dá liberdade para entrar na sua vida. Paulo foi um homem que teve um encontro com Deus, porém ele foi perseguido, caluniado, injustiçado, sofreu, foi açoitado, apedrejado, dado como morto, sofreu naufrágio, passou tribulações, prisões, mas isso não significa que não existia uma autoridade profética dentro dele. Pelo contrário, não houve evangelista como Paulo. Que instrumento poderoso do Senhor Jesus para ganhar os gentios aqui nessa terra. Ô homem plantador de igreja, ô homem boca de Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Você precisa ter discernimento espiritual, porque nem tudo que reluz é ouro. Talvez você vê milhões de seguidores, talvez você vê uma pessoa realizada, bem-sucedida, entre aspas, sabe, algo edificado, pleno, bonito, mas você precisa saber o que está dentro. Oh, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Olha para a história dos discípulos, dos apóstolos, do Senhor Jesus aqui nessa terra. Entenda, você quer ter vitória, se prepara para as oposições. Você quer crescer, você precisa estar firme, porque a vida daquele que crê, a vida daquele que se coloca diante de Deus, ele pode passar por lutas, tribulações, dificuldade, mas o Senhor venceu a morte e o inferno, e ele disse: eu venci o mundo, eu estou contigo, a vitória é garantida. Deus te sustenta, Deus te abençoa, Deus traz o refrigério, o livramento, glórias a Deus. Deus permite muitas das vezes o problema para engrandecer o nome dele na situação. Por isso que você precisa ter discernimento com quem você se relaciona, quem você tem colocado dentro do barco da sua vida para caminhar junto com você. Nos seus relacionamentos, você tem observado? Você quer se relacionar, você quer se casar, um exemplo, uma mulher com um homem, você tem olhado como é que ele trata a mãe, você tem olhado se ele é um homem sério, se ele é um homem trabalhador, se ele é um homem fiel, justo, se é uma pessoa que se cuida, que preserva a família, a casa. Você precisa observar. Porque as pessoas poderiam olhar o exterior do apóstolo Paulo, mas o estilo de vida e os frutos mostravam de fato quem ele era. Oh, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Olhe os frutos, olhe a história, olhe o contexto da situação. Não julgue, cuidado com o julgamento errado, cuidado com aquilo que você venha pré-julgar sem observar, porque Deus é poderoso para restaurar qualquer um, para tirar do vale, do monturo, da dificuldade, da miséria, da escassez e colocar em lugares grandes.
Deus é todo poderoso. Veja a vida dos apóstolos. Bendito é o nome de Jesus, aleluia. Cornélio experimentou a grandeza de Deus. O próprio Senhor enviou o anjo e orientou ele, manda chamar a Pedro. Entenda que quando você coloca pessoas certas no seu caminho, existe providência, existe solução. E assim também o Senhor falou com Pedro, vá na casa de Cornélio. E ali o que aconteceu? O Espírito Santo, oh aleluia, renovou, encheu, batizou aquelas pessoas. Houve salvação, houve libertação, houve batismo nas águas, houve batismo no Espírito Santo, houve restauração, porque a pessoa certa estava naquele lugar. Oh aleluia, ninguém entra na vida de ninguém por acaso, ou é ação de Deus, ou é permissão de Deus. Mas você precisa ser vigilante, você precisa ver com quem você faz sociedade. Observa aquela pessoa, observa a empresa que você está se associando, observa essa amizade, se ela não está te levando para maus caminhos, se ela não está te afastando da presença de Deus. Glórias a Deus. Observe o ministério, a igreja, o lugar que você vai congregar. Cuidado com tais usos e costumes, ou com coisas que não convêm, segundo a Bíblia Sagrada, para depois você não se escandalizar e se afastar do Senhor, que não tem nada a ver com isso, porque Deus não está em religiosidade nenhuma. Deus habita dentro de você. Tu és a igreja do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Se faz necessário você congregar, estar junto, aliançado, tomando posse da palavra, servindo ao Senhor, amando a Deus, adorando, glórias a Deus, mas você precisa fazer um crivo, você precisa buscar esse direcionamento do Espírito Santo. Entenda que Paulo estava preso, mas na cadeia o Senhor Jesus visitou a Paulo e disse para ele: Paulo, convém que você vá para Roma, você vai testemunhar o meu nome lá. Glórias a Deus. Deus está falando contigo, você vai testemunhar as grandezas de Deus, você vai experimentar a glória de Deus nesse tempo. E eu quero orar a fim de que o teu testemunho venha a ser grande diante dos homens. Você vai dar a volta por cima nessa situação que você está enfrentando. Creia, se alimente, tome posse dessa palavra, aleluia. Mesmo Paulo sendo injustiçado porque estava pregando a palavra de Deus, aleluia, Jesus falou com ele. Jesus entregou uma missão, Jesus entregou um propósito, e lá estava Paulo no barco em direção a Roma. Só que Paulo, sendo cheio de Deus, ele teve uma previsão, e ele falou com o pessoal do barco: não sigam adiante, vem uma tempestade, e isso pode fazer com que o barco venha a naufragar. Sabe, quando você não escuta, quando você não dá ouvido a profetas do Senhor, a homens instruídos pelo Espírito Santo, existe tempestade, existe perda, perde-se carga, perde-se produto, perde-se bens, patrimônio, perde-se vida, está entendendo? Mas também quando você coloca a pessoa errada, isso faz com que o navio venha naufragar e tudo venha a perecer. Mas o apóstolo Paulo estava ali, glórias a Deus, e Deus enviou um anjo naquele barco para falar com o seu servo e disse para ele: eu entrego essas pessoas em suas mãos, nenhuma delas vão perecer, vão morrer, o barco vai naufragar. Está entendendo? Estou todo arrepiado aqui nesse lugar. Talvez por causa da desobediência, talvez por causa que você foge da rota, do projeto, do propósito de Deus em um determinado tempo, isso pode causar perdas, mas isso não significa que Deus não está no controle da situação e pode trazer a libertação, a restituição, a promoção por amor à tua vida. Glórias a Deus. Paulo estava ali naquele lugar e ele disse: o barco vai naufragar, porém ninguém vai perecer. E assim aconteceu. Próximo à ilha de Malta, houve uma grande tempestade e o barco encalhou e afundou. E ali eles nadaram até aquela ilha. Estava frio, eles fizeram uma fogueira para aquecer. Paulo era prisioneiro naquele lugar. Enfim, Paulo foi catar lenhas e a Bíblia diz que uma serpente venenosa picou Paulo. Então todo mundo olhou para Paulo e disse: esse rapaz é um moço amaldiçoado, porque ele não morreu no naufrágio e agora, quando ele está aqui em terra sólida, uma serpente venenosa pica ele, pronto, ele vai morrer. Mas Paulo, sacudindo aquela serpente, jogou naquela fogueira e disse que nenhum mal
iria acontecer. Oh, aleluia, que homem de fé, de autoridade. Você está entendendo aonde eu quero chegar com essa palavra? Talvez você está enfrentando crise, dificuldade, problema, separação, situação adversa, mas Deus está permitindo para mostrar que Ele está no controle da situação. Até aqui você não pereceu, Ele tem te sustentado, Ele tem te dado garra, fervor. Na verdade, o que Deus quer é mostrar que Ele é contigo. Aleluia, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Se prepara, esteja fortificado com a palavra de Deus, porque você pode mais, você vai além, você vai avançar, você vai anunciar o reino de Deus, você vai testemunhar as grandezas de Deus na tua vida. Glórias a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Eu estou tomado aqui nesse lugar, eu estou todo arrepiado. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Está entendendo? Por que Deus permitiu uma serpente picar Paulo? Para mostrar que Deus era com ele. Oh, aleluia, eles não acreditaram na palavra dele, mas agora os olhos poderiam contemplar a grandeza de Deus, o livramento que Deus trouxe no naufrágio do barco, e agora o testemunho maior com a picada da serpente. Então os servos do príncipe daquele lugar, da ilha de Malta, chamaram Paulo e falaram: Deus é contigo. Aleluia, glórias a Deus. O pai do nosso Senhor está enfermo. Talvez você pode rogar ao Senhor e orar por ele. E Paulo ministrou sobre aquele ancião que estava doente, enfermo, e ele foi curado. Glórias a Deus. Sabe o que aconteceu? Paulo recebeu abrigo durante 3 meses naquele lugar, ficou na casa daquele príncipe. Bendito é o nome de Jesus. Deus é na tua vida, você vai testemunhar, você vai caminhar rumo aos propósitos de Deus, mas na caminhada tem livramento, tem socorro, tem providência, tem sustento. Deus é contigo. Está entendendo que as lutas fazem parte do processo? Talvez você está pensando que perdeu, que quebrou, que faliu, mas essas coisas estão colaborando para você testemunhar e testificar a grandeza do poder de Deus na tua vida. Glórias a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Você recebe? Então já escreva aí para dar legalidade no mundo espiritual. Escreva aí nos comentários: eu vou viver o poder de Deus na minha vida. Eu vou viver o poder de Deus na minha vida. Eu quero orar por você, a fim de que os testemunhos venham ser grandes, a fim de que a bênção do Senhor se materialize na sua vida, por onde você passar. Eu quero te pedir o seu like, a sua curtida, o seu gostei. Coloca o seu pedido de oração lá nos comentários. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Se não se inscreveu no canal, inscreva-se. É de graça, não custa nada. Faça parte dessa corrente de oração, dessa corrente de fé. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito nessa oração da noite de hoje. Na oração da noite tem vitória de Deus para a tua vida. Diga: pastor, Deus falou comigo. Eu estou vivendo prova, eu estou vivendo dificuldade, mas eu sei que o Senhor está segurando nas minhas mãos. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que eu vou sair dessa situação. Eu sei que eu tenho chamado. Eu sei que eu tenho aliança com Deus. Oh, glórias a Deus. Vai nessa fé. Vai nessa fé que Deus vai te honrar. Vai nessa fé que você vai testemunhar. Bendito é o nome de Jesus. Vamos orar. E Paulo, após 3 meses, seguiu seu destino, Roma, para engrandecer e louvar o nome do Senhor. Glórias a Deus. No final da sua carreira ele disse: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. A graça de Deus é suficiente para você permanecer, para você se manter firme, cumprindo os propósitos de Deus aqui nessa terra. Anuncie, compartilhe essa mensagem, seja uma pessoa de oração, seja um instrumento de Deus aqui nessa terra, e Deus vai te abençoar. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra poderosa, muito obrigado por estarmos em tua santa presença, pela tua glória que nos envolve aqui nesse lugar. Manifesta o teu poder na vida de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Toma a vida das minhas ovelhas queridas e preciosas e daqueles que nos seguem e nos acompanham, do meu irmão, da minha irmã. Cada pedido de oração lá nos comentários, traz o livramento, o socorro, o escape.
a bênção do Senhor, a vitória em todas as áreas da sua vida. Visita, Senhor, cada ente querido, familiar, promovendo a cura, a libertação, a salvação, o poder de Deus. E que eles venham testemunhar a tua grandeza. Por onde passarem, Senhor, eles venham mostrar a grandeza do teu poder em suas vidas, meu Pai. Então faz a diferença, honra o teu precioso nome. Visita, Senhor, com a presença do teu Espírito, dê sonhos, visões, revelações, autoridade profética. Levanta o teu povo para ser uma voz a clamar, em nome de Jesus, para anunciarem a tua palavra. Dê força, dê coragem, intrepidez e ousadia, a fim de que o teu nome seja propagado, engrandecido, adorado, e eles venham ter uma vida vitoriosa aqui nessa terra. Receba o ânimo, receba a autoridade profética, receba a cobertura espiritual, receba a bênção do Senhor sobre a tua vida com essa oração. Receba a vida, receba o milagre que você precisa, receba portas abertas na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro e profetizo o favor dos altos céus sobre a tua vida. E você diz: eu recebo, eu tomo posse, eu vou experimentar o favor do Senhor nesse tempo. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe farta e poderosamente. Te aguardo para a oração da meia-noite e a oração do dia às 5 horas da manhã. Glórias a Deus, graça e paz.